Se os audiolivros deste canal contribuíram de alguma forma para a sua vida, considere apoiar nosso trabalho com uma doação. Sua contribuição é essencial para que possamos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de qualidade. O link para a doação via Pix está disponível na descrição. Obrigado. Capítulo 29. A perda de uma colina. Foquem a atenção nos desvanecidos, disse Egwene, liberando uma rajada de ar em direção aos Trollocs que subiam a encosta. Os Trollocs haviam aberto um buraco enorme nas fileiras de lanceiros que defendiam a colina e estavam avançando por ela. Agora acostumados a atacar canalizadores, agacharam-se e se prepararam. Isso deu a Egwene uma boa visão do punho e do Mirdraal escondido bem no centro. Ele usava um casaco marrom sobre suas roupas habituais e segurava uma vara de pesca Trolloc. Não é de se admirar que eu tenha tido dificuldade em avistá-lo, pensou Egwene, destruindo a criatura com uma teia de fogo. O meio-homem se contorceu, tremendo e gritando no fogo, com o rosto sem olhos voltado para o céu. O punho dos Trollocs também caiu. Egwene sorriu satisfeita, mas seu prazer durou pouco. Seus arqueiros estavam com poucas flechas, as fileiras de piques estavam esfarrapadas e algumas Aes Sedai estavam claramente fatigadas. Outra leva de Trollocs substituiu os que Egwene havia derrubado. Será que conseguiremos aguentar mais um dia assim? Pensou ela. Um estandarte de lanceiros surgiu repentinamente no flanco esquerdo do exército de Brynis, que lutava no rio. Eles ostentavam a chama de Tar-Valon. Essa seria a unidade de cavalaria pesada da qual Brynis se orgulhava. Ele os havia reunidos sob o comando do capitão Joni Chagrin, a partir de uma mistura de veteranos experientes das cavalarias de outros países e dos soldados da guarda da torre que desejavam se juntar a essa força de combate de elite. Os lanceiros contornaram os Charas à sua frente e cavalgaram furiosamente em direção às colinas de Egwene, diretamente na retaguarda do exército Trolloc que atacava sua posição. Logo atrás deles, uma segunda unidade de cavalaria os seguia na poeira da primeira, esta ostentando a bandeira verde escura de Ilian. Parecia que o general finalmente lhe enviaria algum socorro. Espere. Egwene franziu a testa. De sua posição privilegiada, ela podia ver que o flanco esquerdo do exército principal estava completamente desprotegido. O que ele está fazendo? Alguma armadilha para os Charas? Se houvesse uma armadilha planejada, as mandíbulas não se fecharam. Em vez disso, uma unidade de cavalaria Chara atacou o flanco esquerdo exposto de Bryne e começou a infligir pesadas baixas aos soldados de infantaria que defendiam aquela posição no rio. Então Egwene viu outro movimento no campo abaixo que realmente a horrorizou. Uma bandeira ainda maior da cavalaria Chara havia se desprendido do flanco direito inimigo e avançava sobre a unidade de lanceiros que viera ajudar Egwene. Gavin, avise aqueles lanceiros, é uma armadilha. Mas não havia tempo para fazer nada. Em poucos instantes, a cavalaria Charan começou a massacrar os lanceiros da Torre Branca por trás. Ao mesmo tempo, as fileiras de Trollocs da retaguarda se viraram para enfrentar o ataque dos lanceiros. Egwene pôde ver que todos esses Trollocs carregavam longas armas de haste que rasgavam a carne de homens e cavalos. As fileiras de lanceiros da frente caíram em um amontoado sangrento, e os Trollocs avançaram entre os corpos para derrubar e enfiar suas armas nos cavaleiros que o seguiam. Egwene gritou, reunindo todo o poder que podia e tentando destruir aquela força Trolloc, e as outras mulheres se juntaram a ela. Foi um massacre para ambos os lados. Havia Trollocs demais, e os lanceiros estavam desprotegidos. Em minutos, tudo acabou. Apenas alguns cavaleiros conseguiram sobreviver, e Egwene os viu cavalgando a todo vapor em direção ao rio. Isso a abalou. Às vezes, os exércitos pareciam se mover no ritmo frenético de navios enormes atracados. Então, num instante, tudo explodia e bandeiras inteiras pereciam. Ela desviou o olhar dos cadáveres abaixo. As posições das Aes Sedai no topo das colinas haviam sido comprometidas. Enquanto os Trollocs voltavam a atenção para suas tropas, Egwene deu ordens para que fossem abertos os portões. Ela ordenou que os lanceiros recuassem morro acima pelos portões enquanto seus arqueiros continuavam a atirar projéteis nos Trollocs abaixo. Então, Egwene e as Aes Sedai restantes despejaram destruição sobre os Trollocs por tempo suficiente para que os arqueiros passassem pelos portões. Antes de desaparecer pelo último portal em sua colina, Egwene lançou um último olhar para o campo de batalha. O que tinha acabado de acontecer? Ela balançou a cabeça enquanto Gavin se aproximava, fiel como sempre. Ele não tivera a oportunidade de desembainhar a espada naquela batalha. Leovin também não. Os dois pareciam estar em uma pequena competição silenciosa para ver quem seria o melhor guarda, permanecendo ao lado de Egwene. Ela teria achado isso irritante, mas era melhor do que o arrependimento taciturno de Gavin em combates anteriores.
Mas ele estava pálido. Como se estivesse começando a ficar doente. Será que estava dormindo o suficiente? Quero ir ao acampamento e encontrar o General Brini, disse Egwene. Quero saber por que isso foi permitido. Então irei até nossas tropas que defendem o Val e vingarei nosso povo que acabou de perder a vida aqui. Ambas franziram a testa. Egwene, disse Gavin. Ainda tenho forças, disse Egwene. Tenho usado o Sangreal para não ter que me esforçar demais. Os homens que lutam naquele setor precisam me ver, e devo fazer o bem onde puder. Levarei quantos guardas você quiser. Gavin hesitou, olhou para Leovin e finalmente assentiu. Lan desmontou e entregou as rédeas a Andere, depois continuou passando pelos guardas, que pareceram chocados ao vê-lo e seus numerosos guardas, muitos deles ensanguentados, em direção à tenda de comando. A tenda agora era pouco mais que um toldo, aberta por todos os lados, com soldados entrando e saindo como formigas em um formigueiro. O ar estava quente ali em Shenar hoje. Ele não receberá relatórios recentemente das outras frentes de batalha, mas ouvirá dizer que sua não seria a única resistência desesperada naquele dia. Elaine lutou em Cairhien, o Amirlin, na fronteira de Arafel. A luz enviava que eles estavam se divertindo mais do que Lan. Dentro da tenda, a Gelmar estava com mapas no chão ao seu redor, apontando para eles com uma vara fina e movendo pedaços de pedra colorida enquanto dava ordens. Corredores vinham e davam atualizações sobre o progresso da batalha. Os melhores planos de batalha duravam apenas até a primeira espada ser desembainhada, mas um bom general conseguia lidar com as batalhas como um oleiro trabalhando o barro, pegando os altos e baixos dos soldados e moldando-os. Lord Mandragora, perguntou a Gelmar, erguendo os olhos. Luz, homem, você parece a própria praga. Já viu a Aes Sedai para a cura? Estou bem, disse Lan. Como vai a batalha? Estou animado, disse a Gelmar. Se conseguirmos encontrar um jeito de deter aqueles senhores do medo por 1 ou 2 horas, acho que temos uma boa chance de fazer os Trollocs recuarem. Certamente que não, disse Lan. São tantos. Não se trata de números, disse a Gelmar, acenando para Lan e apontando para o mapa. Lan, aqui está uma coisa que poucos homens entendem. Exércitos podem se desintegrar, e muitas vezes se desintegram, quando têm superioridade numérica, vantagem superior no campo de batalha e uma boa chance de vitória. Quando você passa tempo comandando, começa a pensar em um exército como uma entidade única. Uma fera enorme com milhares de membros. Isso é um erro. Um exército é composto de homens, ou, neste caso, Trollocs, cada um em campo, cada um aterrorizado. Ser um soldado é manter o terror sob controle. A fera interior só quer escapar. Lan agachou-se, inspecionando os mapas de batalha. A situação era praticamente a mesma que ele vira, só que a Gelmar ainda tinha a cavalaria ligeira saudiana vigiando o flanco leste no mapa. Um erro. Lan havia confirmado por si mesmo que eles não estavam mais lá. Os mensageiros não deveriam ter avisado a Gelmar que o mapa estava errado? Ou ele estava de alguma forma os distraindo para que não percebessem? Vou te mostrar uma coisa hoje, Lan, disse a Gelmar suavemente. Vou te mostrar o que o menor homem no pátio de treinamento precisa aprender para sobreviver. Você pode fazer o inimigo maior ceder se o convencer de que ele vai morrer. Acerte-o com força suficiente, e ele correrá e não voltará para te deixar atacar de novo, mesmo que você esteja secretamente fraco demais para atacar de novo. Então é esse o seu plano? Perguntou Lan. Hoje. Os Trollocs vão ceder se lhes mostrarmos uma demonstração de força que os assuste, disse a Gelmar. Eu sei que pode funcionar. Espero que consigamos derrubar o líder daqueles senhores do medo. Se os Trollocs presumirem que estão perdendo, eles vão fugir. São feras covardes. Ouvir a Gelmar fez com que tudo parecesse plausível. Talvez Lan simplesmente não estivesse enxergando o quadro completo. Talvez a genialidade do grande capitão fosse incompreensível. Teria ele agido corretamente ao desobedecer a ordem de mover os arqueiros? O mensageiro que Lan enviará antes voltou galopando para o centro de comando. Um dos guardas superiores de Lan também estava lá, segurando o próprio braço, com uma flecha de penas negras cravada nele. Uma força enorme de crias das sombras, disse o mensageiro. Vindo do leste. Daishan, você tinha razão. Eles sabiam que tinham que entrar por ali, pensou Lan. Não podiam ter percebido que tínhamos nos exposto, não com aquelas colinas bloqueando a visão deles. Chegou rápido demais. A sombra devia ter sido avisada, ou devia saber o que esperar. Ele olhou para a Gelmar. Impossível, disse a Gelmar. O que é isso?
Então, por que os batedores não viram? Lorde Agelmar, disse um de seus comandantes. O senhor mandou os batedores do leste de volta para observar o rio, lembra? Eles deveriam inspecionar a travessia para nós. O senhor disse que os arqueiros iriam. O comandante empalideceu. Os arqueiros. Os arqueiros ainda estão em suas posições, disse Lan, levantando-se. Quero que as linhas de frente comecem a recuar. Retirem os saldianos da luta, prontos para atacar e ajudar os soldados a pé a se desvencilharem. Retirem os achamanos. Precisaremos de portais. Lorde Mandragora, disse Agelmar. Este novo desenvolvimento pode ser usado. Se nos separarmos e os esmagarmos entre nós, podemos. Você está dispensado do serviço, Lorde Agelmar, disse Lan, sem olhar para o homem. E, infelizmente, devo solicitar que permaneça sob supervisão até que eu possa resolver o que aconteceu. A tenda de comando ficou em silêncio. Todos os ajudantes, mensageiros e oficiais se voltaram para Lan. Agora, Lan, disse Agelmar, parece que você vai mandar me prender. Estou, disse Lan, gesticulando para a alta-guarda. Eles entraram na tenda, posicionando-se para impedir que alguém escapasse. Alguns dos homens de Agelmar tentaram pegar as espadas, mas a maioria pareceu confusa e apenas apoiou as mãos nos punhos. Isso é um ultraje, disse Agelmar. Não seja tolo. Este não é o momento. O que você quer que eu faça, Agelmar? Lan rosnou. Deixar você derrotar esse exército? Deixar a sombra nos levar? Por que você está fazendo isso? Por quê? Você está exagerando, Lan, disse Agelmar, mantendo a calma com dificuldade óbvia, os olhos ardendo. O que está passando pela sua cabeça? Luz. Por que você tirou os arqueiros das colinas a leste? Porque eu precisava deles em outro lugar. E isso faz sentido, perguntou Lan. Você não me disse que proteger aquele flanco era vital? Eu. Você também afastou os batedores daquela posição. Por quê? Eles. Isso. Agelmar levou a mão à cabeça, parecendo atordoado. Ele olhou para o mapa de batalha e seus olhos se arregalaram. O que há de errado com você, Agelmar? Disse Lan. Não sei, disse o homem. Pescou, olhando para os mapas a seus pés. Seu rosto assumiu uma expressão de horror, olhos arregalados, lábios entreabertos. Oh, Luz! O que eu fiz? Passe minhas ordens, disse Lan com urgência à sua alta guarda. Traga Lord Balderi para a tenda de comando. A rainha Eteniele e o rei Azar também. Lan, você tem que trazer a... Agelmar parou. Luz. Não consigo dizer. Começo a pensar no que fazer, e os pensamentos errados me vêm à cabeça. Ainda estou tentando nos sabotar. Eu nos condenei. Com os olhos arregalados, ele pegou sua espada curta, deslizando a lâmina para fora. Lan prendeu a espada na guarda e na gola da lâmina, parando-a pouco antes que Agelmar pudesse enfiá-la em seu estômago e tirar sua vida. Sangue escorreu entre os dedos de Lan, onde um deles roçou o fio da lâmina, logo abaixo da gola. Deixe-me morrer com honra, disse Agelmar. Eu destruí todos nós. Perdi esta guerra, Lan. Não há guerra, só a batalha, disse Lan. Há algo errado com você. Uma doença, uma fadiga ou algo da sombra. Suspeito que descobriremos que alguém anda mexendo com sua mente. Mas... Você é um soldado, berrou Lan. Haja como tal. Agelmar congelou. Ele encontrou os olhos de Lan e assentiu uma vez. Lan removeu os dedos da lâmina e Agelmar aguardou de volta na bainha. O grande capitão sentou-se de pernas cruzadas na tradicional postura de meditação Shennara, com os olhos fechados. Lan se afastou, dando ordens. O príncipe Kaisel correu até ele, visivelmente assustado. O que está acontecendo, Lorde Mandragora? Compulsão, provavelmente, disse Lan. Estamos como coelhos numa armadilha, com a corda sendo puxada lenta, mas firmemente, em volta do nosso pescoço. Alguém, por favor, me diga que os Ashamen ainda têm força suficiente para os portais. E me tragam notícias do flanco leste. Aqueles arqueiros precisarão de apoio. Comprometam o restante das reservas para protegê-los. O príncipe Kaisel recuou enquanto as ordens continuavam, com os olhos arregalados e a mão na espada. Olhou para Lorde Agelmar, o rosto pálido. Perdemos mesmo? Perguntou Lan assim que as ordens foram dadas, com mensageiros correndo para entregá-las. Sim, disse Lan. Temos. Lan,
disse Ageomar de repente, abrindo os olhos. Lan se virou para ele. Rainha Tenobia, disse Ageomar. Eu a coloquei em perigo sem entender o que fiz. Quem quer que tenha colocado esses planos na minha cabeça queria vê-la morta. Lan praguejou baixinho, saindo do acampamento em disparada e subindo a encosta da colina mais próxima. Os batedores ali presentes abriram espaço para ele quando chegou ao topo, tirando o espelho do cinto. Ele não precisava. Encontrou a bandeira da rainha enquanto examinava o campo de batalha. Ela estava cercada. Qualquer apoio que ela imaginasse que receberia não havia sido enviado. Lan abriu a boca para dar ordens, mas elas se extinguiram quando os Trollocs invadiram a pequena bandeira branca e prateada onde ela estivera lutando. Ela caiu, e em segundos, ele não conseguiu distinguir um único soldado vivo naquela parte do campo de batalha. Frieza. Ele não podia fazer nada por Tenobia. Não se tratava mais de salvar indivíduos. Ele teria sorte se conseguisse escapar daquele dia com alguma semelhança com o exército. Mate cavalgou com Tuon para o sul, em direção ao campo de batalha, ao longo das margens do rio que era a fronteira oeste de Arafel. Claro, para onde Tuon ia, Seleucia também ia. E agora, Tuon queria manter seu novo dossier ao seu lado o tempo todo. Tuon continuava pedindo para vê-la, e Min continuava relutantemente explicando o que via. Mate tentará fazê-la dizer que vira um chapéu flutuando em volta da cabeça de Mate. Isso convenceria Tuon a parar de tentar se livrar do dele, não é? Teria sido melhor do que Min explicando sobre o olho na balança, a adaga e todas as outras coisas sangrentas que vira em Mate. Para onde Tuon ia, 100 guardas da Vigília da Morte também iam. E Galgan e Cortane, que se sentiam castigados por não terem agido com rapidez suficiente para ajudar Mate. Furik Cared também estava lá, liderando a guarda da Vigília da Morte. Estar perto de Cared era tão agradável quanto encontrar a mão de outro homem na sua bolsa, mas ele era um bom soldado, e Mate o respeitava. Ele adoraria colocar Cared e Lan em uma disputa de encaradas. Eles poderiam ficar nisso por anos. Preciso de uma visão melhor, disse Mate, examinando o campo de batalha quando se aproximaram. Ali. Ele virou Pips e cavalgou em direção a uma elevação próxima o suficiente de onde as forças inimigas trocavam destruição na beira do rio. Tuon o seguiu sem dizer uma palavra. Quando todos chegaram à elevação, ele notou Seleucia o encarando com fúria. O que houve? Perguntou Mate. Eu presumi que você ficaria feliz em me ter de volta. Isso te dá mais alguém para encarar. A Imperatriz seguirá aonde você for, ela disse. É isso mesmo, disse Mate. Já que eu a seguirei para onde ela for, suponho. Espero que isso não nos leve a muitos círculos. Ele inspecionou o combate. O rio não era muito largo, talvez 50 palmos de largura, mas era rápido e profundo em ambos os lados do val. A água formava uma bela barreira, e não apenas para os Trollocs. O val, porém, facilitava a travessia, pois a água chegava aos joelhos e era largo o suficiente para pelo menos 20 fileiras de cavaleiros atravessarem ao mesmo tempo. No centro distante do exército Shara, um homem estava montado em um cavalo branco brilhante. Mate mal conseguia distingui-lo com a luneta. A armadura reluzente do homem não parecia com nenhuma que Mate já tivesse visto, embora a distância tornasse difícil identificar os detalhes. Presumo que seja o nosso renegado, perguntou ele, gesticulando com a Shandarei. Ele parece estar clamando pelo dragão renascido, disse Galga. A voz de Demandred ecoou pelo campo de batalha naquele momento, amplificada pelo poder único. Ele exigia que o dragão viesse e o enfrentasse em um duelo. Mate inspecionou o sujeito através do vidro. Exigido, hein? Ele ficou meio maluco. Ou o quê? Bem, Mate sabia de qual parte da batalha deveria ficar longe. Ele não havia se alistado para lutar contra os renegados. Na verdade, até onde se lembrava, não havia se alistado de jeito nenhum. Fora recrutado à força a cada passo do caminho. Geralmente à força, e sempre por uma ou outra mulher tola. Egwene poderia lidar com Demandred, ou talvez com os Ashamen. Rand disse que os Ashamen não estavam mais enlouquecendo, mas essa era uma promessa superficial. Qualquer homem que quisesse exercer o poder único já era louco, na opinião de Mate. Adicionar mais loucura a ele seria como despejar chá em uma xícara já cheia. Pelo menos o Damane de Tuon tinha ocupado os canalizadores de Shara. A luz do fogo deles rasgou o chão em ambas as margens do rio. Era impossível ter uma ideia clara do que estava acontecendo, no entanto. Havia muita confusão. Mate apontou o espelho para o sul, ao longo do rio, mais uma vez e franziu a testa. Havia um acampamento militar montado a apenas algumas centenas de passos do val,
mas não foi o arranjo desordenado das tendas que lhe chamou a atenção. Na extremidade leste do acampamento, havia um grande grupo de soldados e seus cavalos, parados ali. Ele avistou uma figura andando de um lado para o outro na frente da assembleia, que parecia estar de mau humor. Matt podia estar sem um olho, mas não foi difícil reconhecer Tilly. Matt abaixou o espelho, coçou o queixo, ajeitou o chapéu e colocou a chandarei no ombro. Me dê 5 minutos sozinho, disse ele, e então instigou Pips a galopar morro abaixo, esperando que Tom o deixasse ir sozinho. Pela primeira vez, ela o fez, mas, ao chegar à base da colina, conseguiu imaginá-la lá em cima, observando com aqueles olhos curiosos. Ela parecia achar tudo o que ele fazia interessante. Matt galopou ao longo do rio em direção ao local de Tilly. Explosões soaram, dolorosas aos ouvidos, anunciando que ele havia se aproximado do centro da batalha. Matt empurrou Pips para a esquerda e cavalgou direto na direção do general que andava de um lado para o outro. Tilly, seu idiota cego pela luz. Por que você está sentado aí em vez de se fazer útil? Alteza, disse Tilly, caindo de joelhos, recebemos ordens de ficar aqui até sermos chamados. Quem mandou você fazer isso? E se levantar? General Brini, Alteza, disse ela, levantando-se. Ele percebeu a irritação em seu tom, mas ela manteve o rosto sob controle. Ele disse que éramos apenas uma força de reserva e que, em hipótese alguma, deveríamos sair daqui até que ele desse a ordem. Disse que muitas vidas dependiam disso. Mas veja, o senhor pode ver por si mesmo, disse ela, gesticulando em direção ao rio, a batalha não está indo bem. Matt estava muito entretido com Tilly para ver a situação do outro lado da água, mas agora ele dava uma ampla olhada no campo. Embora os Damanes ainda parecessem estar resistindo aos canalizadores de Shara, as tropas regulares estavam claramente em apuros. As defesas no flanco esquerdo de Brines, rio abaixo, estavam completamente destruídas, e os soldados ali presentes estavam sendo atacados pelos Sharas. Onde estava a cavalaria? Deveria estar protegendo os flancos. E, como Matt previra, os arqueiros de Sharan haviam se deslocado para o campo e disparavam flechas contra a cavalaria de Brini no flanco direito. Era como um furúnculo sendo espremido, e as tropas de Brini eram um furúnculo prestes a estourar. Isso não faz o menor sentido, disse Matt. Ele está transformando isso cada vez mais em um desastre. Onde está o general agora, Tilly? Não posso dizer, Alteza, tenho pessoas procurando por ele, mas até agora não há notícias. Mas tenho relatos de que nosso lado sofreu um grande revés logo ao sul daqui. 2 grandes unidades de cavalaria do general Brini foram aniquiladas pelos Sharans logo abaixo das colinas da fronteira. Dizem que foram enviados para lá para socorrer os Maratidamani no topo das colinas. Sangue e cinzas sangrentas. Matt refletiu sobre a informação. Certo, Tilly, não podemos esperar mais. Eis o que vamos fazer. Mande o general estandarte Makoti assumir o segundo estandarte bem no meio. Ele precisa contornar nossas tropas que lutam lá e repelir aqueles Sharas. Você assume o terceiro estandarte e vira para o flanco direito. Elimina aqueles arqueiros e quaisquer outros beija-cabras que cruzarem seu caminho. Vou levar o primeiro estandarte para o flanco esquerdo e consertar essas defesas. Vai, Tilly. Sim, Alteza. Mas certamente não vai chegar tão perto da batalha. Sim, vou. Agora vá, Tilly. Por favor, se me permite uma humilde sugestão, Alteza. Você está desprotegido. Deixe-me pelo menos lhe dar uma armadura adequada. Matt pensou por um momento e então concordou que a sugestão dela era prudente. Uma pessoa poderia se machucar lá fora, com flechas voando e lâminas balançando. Tilly chamou um de seus oficiais superiores, que parecia ter mais ou menos o mesmo tamanho de Matt. Ela fez o homem tirar a armadura, que era extremamente colorida, com placas sobrepostas laqueadas de verde, dourado e vermelho, contornadas de prata. O oficial pareceu perplexo quando Matt lhe entregou o casaco em troca, dizendo que esperava que fosse devolvido no final do dia nas mesmas condições. Matt vestiu a armadura, que cobria seu peito, a parte de trás dos braços e a frente das coxas, e ela se sentiu bastante confortável. Quando o oficial estendeu o capacete, porém, Matt o ignorou, apenas ajeitando o chapéu de aba larga enquanto se virava para Tilly. Alteza, mais uma coisa, o Maratidainani. Eu lidarei com esses canalizadores pessoalmente, disse Matt. Ela o encarou boquiaberta como se ele fosse louco. Malditas cinzas, provavelmente era. Alteza, disse Tilly. A imperatriz. Ela parou ao ver a expressão de Matt. Vamos pelo menos mandar buscar alguma Damani para protegê-la.
Eu sei me cuidar muito bem, muito obrigado. Essas malditas mulheres só me atrapalhariam. Ele sorriu. Está pronto, Tilly. Eu adoraria que isso acabasse antes da hora da minha caneca de cerveja antes de dormir. Em resposta, Tilly se virou e gritou, montem. Leve, ela tinha pulmões fortes. Com isso, milhares de traseiros bateram nas celas, produzindo um som de tapa que reverberou por toda a legião, e cada soldado ficou em posição de sentido, com os olhos fixos à frente. Ele daria uma coisa ao Seanchan. Eles treinavam soldados muito bons. Tilly gritou uma série de ordens, virou-se para Mate e disse, ao seu comando, Alteza. Mate gritou, Los Cabadrin, palavras que a maioria dos presentes não entendia, mas que instintivamente sabiam que significavam cavaleiros, avante. Enquanto Mate incitava Pips para as águas do Val, com a Xandarei erguido acima de sua cabeça, ele ouviu o chão tremer enquanto a primeira bandeira cerrava fileiras ao seu redor. As trombetas Seanchan estridentes atrás dele davam um sinal para o ataque, cada trombeta com um timbre ligeiramente diferente da outra, produzindo um som áspero e dissonante, destinado a ser ouvido a grandes distâncias. À frente, soldados da Torre Branca olhavam por cima dos ombros ao ouvir o barulho, e nos segundos que Mate e o Seanchan levaram para atravessar a passagem, os soldados se lançavam para fora do caminho para dar espaço aos cavaleiros. Com apenas uma breve guinada para a esquerda, os Seanchan se viram subitamente no meio da cavalaria Shara, que vinha atropelando os soldados de infantaria de Egwene. A velocidade de sua aproximação permitiu que a vanguarda Seanchan se chocasse contra o Shara, com seus corcéis bem treinados empinando-se pouco antes de arremeter contra o inimigo com as patas dianteiras. Os Sharans e suas montarias caíram, muitos esmagados enquanto a cavalaria Seanchan continuava seu avanço implacável. Os Sharans pareciam saber o que estavam fazendo, mas era uma cavalaria pesada, sobrecarregada com armaduras pesadas e equipada com lanças longas, perfeitas para eliminar soldados de infantaria encurralados contra uma parede, mas em desvantagem contra uma cavalaria leve altamente móvel em espaços tão apertados. A primeira bandeira era uma unidade de elite que usava uma grande variedade de armamentos e era treinada para trabalhar em equipe. Lanças lançadas pelos cavaleiros da frente com precisão mortal cravavam-se nas viseiras dos Sharas, um número surpreendente das quais atravessava as fendas e atingia os rostos. Atrás, avançavam cavaleiros empunhando espadas de duas mãos com lâminas curvas, cortando com suas armas o espaço vulnerável que separava os capacetes da parte superior da armadura corporal ou, em outros momentos, cortando o peito vulnerável das montarias Sharans blindadas, derrubando seus cavaleiros ao chão. Outros Seanchan usavam armas de haste em forma de gancho para puxar os Sharans da cela, enquanto seus parceiros brandiam massas pontiagudas contra o inimigo, amassando suas armaduras a tal ponto que o movimento era severamente restringido. E quando os Sharans estavam no chão, tentando com dificuldade se levantar, os lança-espetadores desciam sobre eles, Seanchan levemente armados, cuja função era levantar as viseiras dos caídos e enfiar uma adaga estreita nos olhos expostos. As lanças dos Sharans eram inúteis nessas condições. Na verdade, elas eram um obstáculo, e muitos Sharans morreram antes que pudessem largar suas lanças e sacar suas espadas. Mate ordenou que um de seus esquadrões de cavalaria cavalgasse ao longo da margem até chegarem à extremidade esquerda da batalha, e em seguida, contornasse a cavalaria Shara. Não mais subjugada pelas lanças Shara, a infantaria da Torre Branca, no centro-esquerda, pôde usar suas lanças e alabardas novamente e, com a ajuda dos esforços do segundo e terceiro estandarte Seanchan, as defesas foram lentamente restabelecidas no Val. Foi um trabalho sujo e escorregadio, pois o solo a centenas de passos do rio foi batido e se tornou uma extensão de lama revirada. Mas as forças da luz se mantiveram firmes. Mate se viu arrastado para o meio da briga, e sua Xandarei não parava de girar. Rapidamente, porém, percebeu que sua arma não era muito útil. Alguns de seus golpes atingiram carne vulnerável, mas na maioria das vezes sua lâmina resvalou na armadura de seus oponentes, e ele foi forçado a se abaixar e se contorcer na cela repetidamente para evitar ser atingido por uma lâmina de Shara. Mate avançou lentamente em meio à briga e já estava quase alcançando a retaguarda da cavalaria Sharan quando percebeu que 3 de seus companheiros não estavam mais em suas celas. Estranho, eles estavam lá há apenas 1 minuto. Outros 2 se enrijeceram, olhando de um lado para o outro, e de repente ambos se incendiaram, gritando de agonia e se jogando no chão antes de desfalecerem. Mate olhou para a direita, bem a tempo de ver um Seanchan ser arremessado para trás a 30 metros de altura por uma força invisível. Quando ele se virou, seus olhos encontraram o olhar de uma mulher belíssima. Ela estava estranhamente vestida com um vestido de seda preta que se destacava do corpo, adornado com fitas brancas. Era uma beldade de pele escura, como Tuon, mas não havia nada de delicado em suas maçãs do rosto salientes e ousadas, e em sua boca larga e sensual, lábios que pareciam fazer beicinho. Até que se curvaram em um sorriso,
um sorriso que não pretendia confortá-lo. Enquanto ela o encarava, o medalhão dele esfriou. Mate respirou fundo. A sorte parecia estar com ele até então, mas ele não queria pressioná-la demais, assim como não se quer pressionar seu melhor cavalo de corrida. Ele ainda precisaria muito dessa sorte nos dias que viriam. Mate desmontou e caminhou em sua direção enquanto a mulher ofegava, tentando outra tecelagem, com os olhos arregalados de espanto. Mate virou a chandareia e a girou, derrubando os pés dela. Ele trouxe o cabo logo abaixo da lâmina de volta para a direita, atingindo-a na nuca ao cair. Ela caiu de bruços na lama. Mate não teve tempo de tirá-la de lá, pois foi repentinamente confrontado por dezenas de charas. 10 soldados de Mate o cercaram, e ele avançou. Esses charas tinham apenas espadas. Mate os defendeu com lâmina giratória e vara, e ele e o Seanchan lutaram furiosamente. A luta se transformou em um borrão de armas em movimento, com suas achandareias espalhando torrões de lama no ar. 2 dos homens de Mate agarraram a mulher de bruços antes que ela pudesse sufocar na lama. Mate seguiu em frente. Homens gritavam, pedindo reforços. Passos dados com cautela, mas inevitavelmente para frente. O chão estava ficando vermelho. Soldados charan substituíram os que foram mortos, e os corpos dos caídos afundaram ainda mais na lama. Os soldados costumavam ser um povo sombrio, mas cada um desses charans parecia pessoalmente decidido a matá-lo, até que os charans pararam de aparecer. Mate olhou ao redor. Restavam apenas 4 Seanchans ao seu lado. Apesar do caos da luta, Mate sentiu que enxergava com mais clareza do que antes. E a pausa na luta lhe deu a chance de agir como um comandante novamente. Amarrem as mãos daquela mulher atrás das costas, disse Mate, ofegante, para os homens ao seu redor, e amarrem um pano em volta dos olhos dela para que ela não veja nada. Ele enxugou o suor da testa. Luz, era o suficiente para um segundo rio. Vamos abrir caminho de volta para o Val com nossa prisioneira. Vou ver se consigo encontrar mais alguns daqueles malditos da Mani para lançar nesta batalha. Os charans erraram em deixar apenas uma de suas canalizadoras sozinha no campo de batalha. Mas vamos sair daqui antes que mais deles apareçam. Mate apertou sua mão. Ele havia quebrado uma das unhas, rasgando a fina laca. Virou-se para um oficial Seanchan, um dos que lutaram ao seu lado. O homem tinha uma expressão de admiração, como se estivesse olhando para o próprio dragão renascido. Mate olhou para o chão, não gostando da expressão do homem, mas supôs que não fosse pior do que olhar para a lama encharcada de sangue coberta de cadáveres de chara. Quantos Mate havia matado? Alteza, disse o oficial. Grande senhor, nenhum homem a serviço do Império ousaria questionar a Imperatriz, que ela viva para sempre. Mas se um homem tivesse se questionado sobre algumas de suas escolhas, não o faria mais. Príncipe dos Corvos. Ele ergueu a espada, provocando aplausos dos que o seguiam. Arranjem umas armas de haste, disse Mate. Essas espadas são quase inúteis para soldados de infantaria nesta batalha. Ele roeu um pedaço da unha ofensiva e cuspiu para o lado. Vocês se saíram bem. Alguém viu meu cavalo? Pips estava por perto e, então, pegando as rédeas de sua montaria, voltou para o Val. Conseguiu até se manter longe de mais escaramuças, na maior parte do tempo. Aquele capitão Seanchan o lembrava um pouco demais de Talmanes, e Mate já tinha gente suficiente o seguindo. Será que ele joga dados? Pensou Mate distraidamente, entrando na água. Suas botas eram boas, mas todas as botas eventualmente vazavam, e seus pés esmagavam dentro das meias enquanto ele atravessava o Val com Pips. Havia uma comoção bem à sua direita na margem, o que parecia ser uma reunião de Aes Sedai canalizando em direção ao campo de batalha. Mas Mate não tinha intenção de se meter na vida deles. Ele tinha problemas maiores em mente. À frente, Mate viu um homem parado perto de uma árvore, vestido com calças volumosas e um casaco de aparência familiar. Aproximou-se do homem e, após uma breve conversa, trocou de roupa com ele. Sentindo-se bem por estar de volta ao seu casaco dos 2 rios, Mate subiu na sela, com as pernas ainda pingando água, e cavalgou de volta para onde havia deixado Tuon. Seus homens haviam trazido aquela canalizadora de chara. Por ordem dele, eles a amordaçaram e vendaram. Luz, o que ele faria com ela? Ela provavelmente acabaria como uma da Mani. Ele deixou seus soldados e passou pelos guardas, agora posicionados na base da pequena elevação, com apenas um aceno de cabeça. O campo de batalha se estendia em sua mente, não mais pequenos desenhos no papel. Ele podia ver o campo, ouvir os homens lutando, sentir o hálito rançoso do inimigo. Era real para ele agora. A Imperatriz, disse Selucia ao chegar ao topo da colina, gostaria de saber, com grande precisão,
exatamente porque você achou apropriado se envolver na escaramuça de forma tão irresponsável. Sua vida não lhe pertence mais, príncipe dos corvos. Você não pode descartá-la como antes. Eu precisava saber, disse Mate, olhando para fora. Eu precisava sentir o pulso da batalha. O pulso? Perguntou-se Lucia. Tuon falava através dela, balançando os dedos como uma maldita donzela da lança. Não falava diretamente com ele. Mau sinal. Toda batalha tem um pulso, Tuon, disse Mate, ainda olhando para o nada. Nynaeve, às vezes, ela sentia a mão de uma pessoa para verificar seus batimentos cardíacos, e a partir daí, sabia que havia algo errado com seus pés. É a mesma coisa. Entre na luta, sinta seu movimento. Saiba disso. Um servo com a cabeça meio raspada aproximou-se de Tuon e sussurrou para ela e Selucia. Ele viera do Val. Mate continuou olhando para fora, lembrando-se de mapas, mas sobrepondo-os ao combate real. Brienne falhou em usar Tilley em combate, expondo o flanco esquerdo de suas defesas no Val, enviando sua cavalaria para uma armadilha. A batalha se abriu diante dele, e ele viu táticas, 10 passos à frente do que estava acontecendo. Era como ler o futuro, como que me envia, só que com carne, sangue, espadas e tambores de batalha. Mate resmungou. Gareth Brienne é um amigo das trevas. Ele o quê? Me gaguejou. Esta batalha está a um passo de ser condenada, disse Mate, virando-se para Tuon. Preciso do controle absoluto dos nossos exércitos agora mesmo. Chega de discutir com Galga. Preciso que você mande uma mensagem para Egwene e a avise que Brienne está tentando perder esta batalha. Tuon, ela precisará ir pessoalmente. Duvido que Egwene dê ouvidos a mais alguém. Todos olharam para Mate com expressões atordoadas, todos, menos Tuon, que lhe lançou um daqueles olhares de tirar o fôlego. Aqueles que o faziam sentir como se fosse um rato que acabará de ser pego em uma sala impecavelmente limpa. Isso o fez suar mais do que a batalha. Vamos lá, pensou ele. Não há tempo. Ele podia ver agora, como um grande jogo de pedras. Os movimentos de Brienne eram complexos e sutis, mas o resultado final seria a destruição do exército de Egwene. Mate poderia impedir, mas precisava agir agora. Está feito, disse Tuon. O comentário provocou quase tanta surpresa quanto o anúncio de Mate. O capitão-general Galgan parecia preferir engolir as próprias botas a ter Mate no comando. Min se viu sendo levada por um grupo de servos e soldados, e soltou um grito de aborrecimento. Tuon aproximou seu cavalo do de Mate. Disseram-me, disse ela suavemente, que na batalha há alguns instantes, você não só reivindicou um Marat Damane para si, como também elevou um de nossos oficiais ao nível inferior de sangue. Eu fiz? Perguntou Mate, perplexo. Não me lembro disso. Você deixou cair a unha no pé dele. Isso. Tudo bem, talvez eu tenha feito isso. Sem querer. E o canalizador, cinzas sangrentas, Tuon. Eu não queria que ela. Acho. Bem, pode ficar com ela. Não, disse Tuon. Foi bom você ter escolhido uma das suas. Você não pode treiná-la, é claro, mas há muitas Suldan ansiosas pela oportunidade. É muito raro que um homem capture uma Damane pessoalmente no campo de batalha, muito raro mesmo. Embora eu saiba da sua vantagem particular, outros não sabem. Isso aumentará muito a sua reputação. Mate deu de ombros. O que mais ele poderia fazer? Talvez, se a Damane pertencesse a ele, ele pudesse libertá-la ou algo assim. Farei com que o oficial que você criou seja transferido para ser seu criado pessoal, disse Tuon. Ele tem uma boa ficha, talvez boa demais. Ele foi designado para essa tarefa no Val porque era considerado, potencialmente parte de uma facção que teria se movido contra nós. Ele agora está te elogiando. Não sei o que você fez para mudar a opinião dele. Você parece ter uma habilidade especial nisso. Vamos torcer para que eu tenha a mesma habilidade para recuperar a vitória, resmungou Mate. Isso é ruim, Tuon. Ninguém mais pensa assim. Ela disse as palavras com cuidado, sem discutir com ele, na verdade. Afirmando um fato. Eu estou certo, de qualquer forma. Gostaria de não estar, mas estou. Estou, porra. Se não estiver, vou perder influência. Você vai ficar bem, disse Mate, liderando o caminho de volta ao acampamento Seanchan, alguns quilômetros ao norte, em ritmo acelerado. Posso te enganar de vez em quando, mas, no fim das contas, pode ter certeza de que sou sempre uma aposta segura.